2, som. Boa noite, meus amados irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, é muito bom estar aqui nesta noite com os irmãos para estarmos oferecendo esse culto ao Senhor. Eu confesso que já fui muito abençoado e edificado com tudo que já foi realizado até aqui. Eu não teria dificuldade nenhuma de nós orássemos agora e fôssemos embora, porque Deus já foi muito generoso. Ele encontrou várias formas de falar conosco, sobretudo a respeito da família. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Mas eu também preciso, nesse momento, agradecer o carinho e a consideração do pastor Adriano e da sua liderança também, pela confiança, de estar aqui nesta noite com os irmãos. Essa tribuna é um lugar muito especial. É um dos lugares na igreja onde há uma exclusividade muito grande. É bem verdade que muitos de nós circulamos por aqui, mas, biblicamente, essa tribuna pertence ao pastor da igreja. Então, quando ele convida alguém, é porque ele realmente confia em quem ele está convidando. Então, nesta noite, eu preciso agradecer a Deus pelo carinho do pastor Adriano em ter me honrado com essa oportunidade de estar louvando ao Senhor com os irmãos aqui nesta noite. E eu também estou muito feliz porque eu estou tendo a oportunidade de ver muitos irmãos queridos, alguns que a gente já não vê há bastante tempo, né? E isso enche o nosso coração de alegria. É muito bom esse reencontro. Mas não posso, em momento nenhum, também deixar de apresentar a minha esposa, porque depois, na hora de ir embora, ela vai falar: você falou de todo mundo, mas não falou de mim. Então, eu estou aqui nesta noite com os irmãos, acompanhado da minha esposa, Ana Lúcia. Ela tem sido uma grande companheira e tem sido muito zelosa também no fato de estar me acompanhando sempre que a gente tem essa oportunidade de estar visitando outras igrejas. E eu estou muito feliz realmente em poder iniciar o mês de maio com os irmãos, falando sobre a família. E nesta noite, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, que está no livro de Salmos 127. É o texto que nós estaremos utilizando como base da mensagem desta noite. Salmo 127. Os irmãos podem acompanhar a leitura ali na mídia. Eu vou fazer a minha leitura aqui nessa versão, que foi a versão que eu preparei o sermão, tá? Mas os irmãos fiquem à vontade para acompanhar. Eu posso pedir aos irmãos para se colocar de pé, em reverência ao Deus da palavra, para que os irmãos acompanhem atentamente a leitura do texto indicado? Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que o Senhor se digne a aplicar a sua preciosa palavra aos nossos corações, e todos aqueles que creem dizem: amém. Louvado seja Deus. Sente-se, por gentileza, meu amado. Então, queridos, à luz desse texto da palavra de Deus, eu quero convidá-lo nesta noite para que a gente pense no tema um plano infalível. E, queridos, para a gente começar a falar sobre a família, é muito importante que a gente volte ao texto bíblico, as coisas, e as coisas vão ficando boas. Mas chega um momento em que Deus olha e diz: eis que é muito bom. Então, queridos, quando nesse exato momento o Senhor Criador dos céus e da terra olha para a sua criação, ele notou pela primeira vez um semblante
aparentemente triste. Olha que coisa maravilhosa. Depois de criar o universo e tudo que existe, Deus ainda encontra tempo para perceber um pequeno detalhe que chama a sua atenção. Os irmãos sabem que as nossas galáxias têm bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus sabe o nome de cada uma delas. Então é desse universo que eu estou falando. Mas dentro desse universo, Deus percebe algo. Um semblante de tristeza. Tudo parecia perfeito. Mas Deus, no olhar do homem, que foi criado à sua imagem e semelhança, ele percebe um toque de tristeza. É maravilhoso isso. E percebendo isso, Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. E lhe fez uma ajudadora, uma auxiliadora. O que Deus está fazendo nesse momento? Ao perceber a tristeza no semblante do homem, Deus imediatamente pensa numa estratégia, pensa num plano perfeito para resolver aquele problema. Então ele cria a família. Olha que coisa linda. Olha que coisa extraordinária. Então, percebendo aquela tristeza, o Senhor vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma companheira. Então, queridos, a palavra de Deus, no relato da criação e no atendimento de uma necessidade humana, Deus cria a família como forma de preencher uma lacuna importante na história do homem. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer alguma coisa para mudar essa história. Eu vou tirar essa tristeza do semblante do homem. Eu vou criar a família. Então, o que nós precisamos entender nesta noite é que a família, a minha e a sua, foram criadas com um propósito especial. Mas parece que hoje família não é mais coisa especial. Todo mundo acha que pode mexer na família e naquilo que ela representa. Você já notou isso? Todo mundo quer mexer naquilo que Deus criou de forma perfeita, trazendo novas soluções. E isso não tem facilitado a vida das famílias, muito pelo contrário, tem trazido muita confusão. As famílias estão confusas. Então a palavra de Deus vem nos mostrar que a família é algo especial, criada com um propósito especial. Meus amados irmãos, nós não podemos deixar de entender que através da família, a imagem de Deus se espalharia em toda a terra. Depois de criar a família, o Senhor deu uma ordem. Tem até alguns irmãos que levam isso muito a sério, né? A ordem é multiplicar. Deus queria abençoar outros lugares também, através da família. Ele poderia ter utilizado qualquer outro recurso, mas ele decide utilizar a família como portadora da sua imagem e semelhança. Então, queridos, a família é um agente poderoso de Deus para abençoar lugares e pessoas. É esse o funcionamento da família. Então, atualmente, eu e você e as nossas famílias representamos este extraordinário e abençoado propósito.
Agora, se nós estamos cumprindo isso, é outro papo. Mas o plano inicial de Deus é esse. Que a família atue como agente de transformação e bênção na vida das pessoas. Então, depois de ter sido criada, a família precisou aprender a lidar com as dificuldades. Não demorou muito tempo, os problemas começaram a surgir, não foi? O que aconteceu? Nós vimos até alguma coisa aqui durante as leituras que falam sobre essa realidade. A família precisou aprender a lidar com as crises. Família precisou aprender a lidar com a escassez. Família precisou aprender a lidar com a adversidade. E a partir dessa realidade, nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, que uma família não é um lugar onde todos pensam igual. Mas acreditem, tem muitas famílias em crise porque, por algum motivo, acreditam que todo mundo tem que pensar igual. E nós nos esquecemos que, para solucionar o problema da tristeza do homem, Deus criou uma outra pessoa, diferente daquela pessoa que ele havia criado naquele primeiro momento. Então a família aprende a lidar com crise, aprende a lidar com escassez, com adversidade, mas não consegue lidar com as diferenças. E é impressionante isso, porque quando Deus criou o homem, quando Deus criou a família já veio preparada para lidar com isso, gente. Mas o que está acontecendo com as nossas famílias? Porque parece que nós estamos sendo surpreendidos por aquilo que não foi criado por Deus. Então entenda nesta noite que família não é sinônimo de perfeição. Também existem muitas famílias em sofrimento porque querem ter uma família perfeita. E acabam sendo muito cruéis com a família. Às vezes, agindo como os fariseus, criando regras, criando condições que não facilitam a relação da família, mas dificultam ainda mais. Condições que não abrem portas, muito pelo contrário, portas se fecham, trazendo muito sofrimento, muita dor às nossas famílias. Então, o que eu entendo a partir disso é que a família é um lugar de pessoas imperfeitas. No entanto, é formada de pessoas que decidiram se amar e cuidar uns dos outros. Isso é família. Gente diferente, mas que se amam e que estão dispostas a cuidar um dos outros. E para garantir a existência da família, Deus oferece a estratégia mais completa de todas. Eu não falei com você que Deus pensou em tudo? Deus pensou em cada detalhe. Aí a gente volta lá no Salmo 127, verso 1, e a Bíblia vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista estava familiarizado com aquilo que ele estava falando. Esse aprendizado não surge de uma hora para outra no coração do salmista. Não foi aquela eureka, pensei nisso aqui, vou escrever. Ele estava familiarizado com aquilo que ele estava falando. E quando ele fala desse desperdício, ele está falando da orientação que ele recebeu na lei de Deus. Está lá no livro de Levítico. Desperdício de força, de energia. E
que falta muitas vezes em nós é essa habilidade do manejo com a família. Essa intimidade com as condições de Deus para o funcionamento de nossas famílias. Então, quando eu olho para esse texto, eu sou levado a entender que quando a família não utiliza essa estratégia, ela acaba perdendo tempo. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham. Desperdício, gasto de energia. Mas o texto ele também mostra o que precisa ser feito. Qual deve ser a base da família? Qual é a condição para que a família possa prevalecer diante das adversidades? Quem precisa edificar os nossos lares, quem precisa edificar as nossas famílias, é o Senhor. Então não são as suas condições, são as condições do Senhor. E é isso que nós precisamos trazer para as nossas famílias. Mas além disso, quando a família tenta caminhar sozinha, ela consome toda a sua energia e não vai chegar a lugar nenhum. Vai pensar em tudo, mas não vai chegar a lugar nenhum. E a Bíblia ainda mostra que a família ainda corre o risco de ser saqueada. Não é isso que o texto fala? Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Ah, meus queridos, que tristeza ver o que está acontecendo com as famílias. Diariamente, famílias sendo saqueadas, surrupiadas. Todos os dias, alguém tem tentado roubar a paz, a felicidade, o amor das famílias. E com tristeza nós constatamos que em muitos lares esse furto deu certo. Tem pessoas que moram na mesma casa, mas não representam uma família. Pessoas que se encontram dentro de casa, mas não sabem mais o que é uma família. Então, queridos, Deus precisa fazer parte dos nossos planos. E quando eu penso nessa proposta divina, eu penso na dinâmica que muitas famílias têm experimentado. Como, por exemplo, quando tudo está correndo bem, não pensamos assim. Está tudo dando certo. Está tudo funcionando. Por que fazer questão de ter o Senhor como protagonista dessa história, se está tudo funcionando bem? Mas quando alguma coisa dá errado, é que a gente sente falta daquela ajuda que ninguém, diferente dele, pode nos oferecer. Então, o que eu gostaria de dizer nesta noite, nesse início do mês da família, não espere as coisas darem errado para procurar a ajuda de Deus. Quando o problema chegar, Deus já precisa estar lá. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Então acredite, meu querido irmão, Deus não criou a família para ser destruída. A família é um lugar onde as bênçãos de Deus devem circular com frequência. Deus não criou algo tão extraordinário para o fracasso. Ele cria a família porque o Senhor entende que naquele lugar as suas bênçãos iriam ser distribuídas e desejadas com muita frequência. E é assim que nós precisamos olhar para as nossas famílias todos os dias. Mesmo naqueles momentos em que as coisas
começarem a ficar complicadas, a gente entende famílias, com os bens materiais, pode acabar destruindo ela. O texto ele fala sobre uma construção. Construção traz a ideia de um custo. E tem muitas famílias que estão sendo envolvidas com essa ideia do bem material. E estão estabelecendo as suas famílias com essa base. Só que a palavra de Deus nos mostra que esse zelo muito exagerado com as coisas materiais e muito pouco investimento espiritual tem sido a causa da destruição de muitas famílias. Se eu não tenho, eu não sou feliz. Não é isso que a gente tem ouvido aí? Que a gente precisa ter um monte de coisa que a gente não precisa? Mas se a gente não tiver, a gente não é feliz? E com muita tristeza, queridos, muitas famílias têm comprado essa ideia. E estão perecendo. E estão agonizando. Então, o que eu entendo, à luz da palavra, é que o Senhor deveria ser o principal tesouro de uma família. Mas a palavra também mostra que a família sem a proteção de Deus, ela vai ficar exposta a sérios perigos. E às vezes a gente não consegue entender os problemas que algumas famílias experimentam. E a gente fica tentando encontrar um diagnóstico ali, uma causa. E aparentemente aquela família tem tudo para ser feliz, mas não tem o essencial. Não tem o mais importante. E a família, ela acaba se tornando um castelo de cartas. Um castelo de areia. E o Senhor Jesus, falando sobre esses lugares onde muitos de nós, às vezes, escolhemos edificar alguma coisa, ele fala daquele homem, daquela mulher insensata, que edifica a sua casa na areia. E aí vem a chuva, vem o vento, vem a água, dá com violência sobre aquela casa, ela cai e a ruína é grande, não é pouca. Então, queridos, nesta noite, nesse início do mês da família, o Senhor está trazendo alertas aos nossos corações, para que a gente fique atento àquilo que está acontecendo, porque pode ser que distraidamente a gente esteja reproduzindo alguns modelos que estejam prejudicando a nossa família. E isso acontece de forma muito natural, viu? Mas ao olhar para esse texto, eu também entendo que Deus criou a família como espaço de cuidado. E muitas famílias têm negado essa missão. Sabe quando aquela coisa dá errada? Sabe quando alguma coisa atravessa a nossa história que não estava ali no plano? O lugar de cuidado é na família. Mas, quando a família perde essa habilidade do cuidado, quando ela não aprende a ser cuidada pelo Senhor, ela também vai ter dificuldade de cuidar. Então, o que acontece com aquele que está ferido? O que acontece com aquele que está em sofrimento? O que acontece com aquele que está precisando de ajuda? Ou ele é colocado para fora, ou ele é ignorado e abandonado. Mas Deus criou a família como um espaço de cuidado. Então, quando a gente é cuidado por Deus, a gente vai saber cuidar do outro. É verdade. As coisas nem sempre acontecem da forma
como nós gostaríamos. Então, queridos, o que fazer quando acontece algo diferente? Como nós devemos tratar essa situação? A Bíblia fala sobre isso. Nas crises, nas dificuldades, a família precisa continuar unida. É assim. Não é nada muito complicado para prevalecer, para cuidar, para restaurar. A família precisa continuar unida, acreditando realmente que os planos de Deus são infalíveis. Você crê nisso? Diga amém. Amém. São infalíveis. Acredite, meu amado irmão, o homem pode fazer escolhas ruins, mas as escolhas de Deus são perfeitas. E Deus escolheu você, escolheu a mim, para fazer parte de uma família. Então, queridos, não existe família perfeita. Sabe o que existe? Existem famílias. A do outro não é melhor do que a minha. Sabe qual é a melhor família do mundo? É a sua. É a família que Deus te deu. Ela é a melhor. No mundo, você não vai encontrar nenhuma outra família igual à sua. Porque a melhor é a que Deus te deu. E é nela que você precisa estar, é nela que você precisa investir. Então, querido, invista nessa família. Cuide um do outro. Mas, sobretudo, nunca deixe Deus de fora da sua família. Por quê? Porque o Senhor é o valor mais completo que uma família pode ter. Mas existem outras opções? Existe. O homem é criativo, né? Ou pelo menos acha que é, né? Existem outras opções. Mas acredite, nenhuma pode, nenhuma opção, nenhuma outra estratégia pode se comparar ao que Deus representa para as nossas famílias. Então, queridos, a vida pode realmente parecer muito difícil, mas não abra mão do plano infalível de Deus. Não abra mão da sua família. Não desista dela. Acredite nela. Ela é imperfeita, mas ela é um plano de Deus. Quando eu olho para essa realidade, eu entendo que todos nós temos um lugar neste plano. Pais, filhos, netos, sogras, genros, sogros, todos nós temos um lugar nesse plano. Então, se cada um fizer a sua parte, não vai ficar pesado para ninguém. Deus pensou em todos os detalhes. Então, para concluir a mensagem desta noite, eu quero compartilhar com você duas coisas que eu aprendo à luz do Salmo 127. Primeiro, eu aprendo que com a ajuda de Deus, a família terá condições de superar crises, e ela sempre será um lugar onde Deus terá alegria em abençoar. Então, meus amados, que o Senhor nos ajude a viver em família,
porque a família é o plano infalível de Deus. Eu aproveito também essa oportunidade antecipada para desejar um feliz Dia das Mães a você, mamãe. E que essa data que se aproxima, separada para lembrar desse ministério tão grandioso que é ser mãe, você, mamãe, possa falar com Deus o que você deseja para a sua família. E eu digo isso porque Ele é o único que tem as soluções que nós